Meus amigos, a Copa do Nordeste começou com tudo, né? Copa do Nordeste 2024, onde tem grandes equipes, e esse ano vai ter 3 times do Nordeste, né? Que representam os seus times na Série A, né? Então, vamos dizer, o poder aquisitivo dessas equipes são maiores, mas também não significa que essas equipes já, vamos dizer assim, iniciaram com tudo já nivelando por cima o campeonato. A gente vai contar aqui sobre a segunda rodada e a classificação. E eu vou contar aqui os destaques da rodada, a segunda rodada da Copa do Nordeste. Vou falar dos destaques dos jogos que eu pude assistir, acompanhar. E, sem dúvida, eu vou aqui passar para vocês a minha opinião de cada um dos jogos, né? Incluso também o do Sport, mas aí eu vou passar muito rápido no jogo do Sport, porque eu acho que o foco aqui é falar de todos os jogos, então para o vídeo não ficar grande, né? Para não ficar muito grande, é um resumo mesmo, um resumão, né? Do magazine da segunda rodada da Copa do Nordeste 2024, onde tem surpresas. Isso mesmo, surpresas e mais surpresas aqui nos resultados, né? Que aconteceram. Tem tabu sendo mantido, né? Time grande que não consegue vencer um time menor, né? E se manteve aí um tabu. Enfim, vou contar tudo aqui. Antes, peço que você deixe o like, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Janderfoot para contar essas histórias aí sobre a segunda rodada da Copa do Nordeste. Vamos ao que interessa. Bom, eu acompanhei, claro, o jogo do Sport, porque todo mundo viu que eu fui, né? Eu acompanhei o jogo do Vitória, acompanhei o jogo do Bahia com o River, acompanhei o jogo do Náutico com o Maranhão e o Ceará com Altos. Enfim, tiveram mais 2 jogos, né? Tirando esses jogos, tiveram mais 2 jogos, né? Acompanhei também o CRB com o Fortaleza também, vou falar sobre esse jogo. O Botafogo ganhou do Juazeirense de 1-0. Adivinha de quem foi o gol do Botafogo? O gol do Botafogo foi de Pipico, aquele mesmo, Pipico, ex-Santa Cruz, fez 1-0. E o Botafogo, vou contar, hein, a história do Botafogo aí na tabela. O América, né, que na primeira rodada teve aquela infelicidade, né, do Marinho cavar um pênalti e o Fortaleza ganhar o jogo com esse gol. Perdeu de 2-1 e novamente o América vai ficar na bronca com a arbitragem, porque possivelmente teve um pênalti não marcado para o América. O América reclamou, a torcida do Mequinha deve estar revoltada. Então, o América de Natal, né, ficou na bronca, perdeu de 2-1. Poderia sair com empate, poderia, mas ficou no 2-1. Itabaiana, um time chatinho que joga pelos contra-ataques, inclusive é o próximo adversário do Sport na Copa do Nordeste. É um time que gosta de jogar muito pelos contra-ataques nas laterais, e ele fez 2 gols ali no meio da defesa adversária, tipo, lançando bolas ali, né? No ponto futuro, no meio da zaga, e aí pegava desprevenida a defesa do América. Enfim, Itabaiana ganhou e tá aí. Vamos contar também a classificação do Itabaiana na tabela no grupo B. Mas vamos lá, vamos falar dos que eu acompanhei. Bom, do Sport, vou falar muito rápido mesmo, né? Porque eu não pretendo falar tanto desse jogo. O Sport, claro, com seu poder de elenco, conseguiu vencer o time do 13, que é um time frágil, né? Por mais que esteja nivelado o grupo B, mas eu acho que o 13 não é um time que oferece tanto perigo, né? E aí o time do 13 conseguiu abrir o placar. Abriu o placar na falha no setor do lado direito do Sport. O Sport que no primeiro tempo não fez uma boa partida. O time não estava conseguindo infiltrar dentro da zaga, da defesa do time do 13. Isso é um absurdo. Ainda mais porque o Sport já está a 9 jogos. Então não é possível. E aí eu falei isso em Luiz algumas vezes. Muita gente riu de mim quando eu falei lá que o Sport ia continuar tendo testes. No jogo contra o Bahia eu falei, antes do jogo contra o Bahia, vai ter teste contra o Bahia também. Aí até o Luiz falou, né, um abraço para ele, até o Luiz falou, não acredito. Acredite, o Sport continua testando. E o primeiro tempo do Sport, a escalação para mim foi errada, botou mais uma vez 2 volantes que não marcam, e aí não precisava de todo esse cuidado com o time do 13, o 13 não ofereceu perigo para o Kaique, e aí no segundo tempo o Sport destravou, né? Mas aí destravou depois que tomou o gol. O Sport tomou o gol pela falha defensiva do setor direito, onde está ali
Thierry, onde está o Pedro Lima, que foi um dos caras que participaram diretamente, apesar de ter feito o gol, mas no lance do gol falhou. E aí também teve o lance polêmico. Eu não posso deixar de falar da polêmica aqui. Eu acho não, né? Não dá para brigar com imagens. Tá circulando todas as imagens próximas do lance. Inclusive o Pedro Lima quase que torce o tornozelo do adversário, né? Ele dá uma botada muito forte no tornozelo do jogador do 13. E aí o juiz ainda deu simulação. Então o 13 foi prejudicado nesse lance aí, de fato. E poderia mudar a história do jogo, mas enfim, eu acho que o 13 não ofereceu nada pra gente dizer assim, meu irmão, o 13 vai reagir agora. A gente sabe que é futebol. Mas o 13 não tinha feito nada na partida de tão extraordinário no ataque. Aí teve esse lance, não foi marcado, mas logo em seguida também o Sport toma um gol, né? Um erro, né? Como falei. Mas aí o Sport também se aproveita de um erro da defesa do 13 e empata a partida. E depois já vai para cima, as mudanças boas do Mariano Souza no segundo tempo, que é o que parece que o time do primeiro tempo é errado, ele corrige e o time melhora. E está sendo assim em todos os jogos. Então isso a gente também tem que salientar. Ele parece que não bota o time certo no primeiro tempo, o time desregulado, quando ele regula, o time melhora. A entrada do Fábio Matheus, do Alan Ruiz e do Zé Roberto, principalmente esses três jogadores, fizeram com que o Sport ganhasse a partida. E aí o Pedro Lima, que é um bom jogador ofensivo, precisa melhorar no defensivo, fez o gol e sacramentou a vitória 3-1. Acho que foi uma vitória merecida, apesar do erro da arbitragem, mas foi merecida porque jogou mais do que o time do 13. Aí o Sport vence primeira partida, né, na Copa do Nordeste, aí na segunda partida do campeonato. O primeiro o Sport perdeu para o Bahia. Outro jogo que eu acompanhei foi Bahia e River. Cara, sinceramente, foi muito louco, coisa de maluco esse jogo. Porque o Bahia, de toda forma, depois que tomou o gol, vai para cima do River, tenta de todas as formas, pela qualidade do seu elenco, várias vezes com Cauli, com Everton Ribeiro, com Tassiano, várias vezes, né, o time do Bahia tentava chegar nos cruzamentos, em jogadas infiltradas pelo meio ali, e ficava às vezes ali cara a cara para cabecear para o goleiro, mas os jogadores da defesa do River se empenharam cada vez mais. E vocês sabiam que existe um tabu, que o Bahia nunca venceu o River? Inacreditavelmente, o Bahia nunca venceu o River. Foram 3 jogos e ele não venceu nenhum dos 3. Então o time do Bahia continua mantendo esse tabu aí de não conseguir vencer. O Bahia até que chegou ao gol, foi um golaço inclusive. Porém, estava, além de impedido, também foi um jogo perigoso, né? Uma bicicleta, mas aí o pé do Tassiano levantou demais. O Bahia começou a viver de cruzamentos na área, no abafa. O gramado do estádio lá no Piauí não ajudou. E o Bahia ficou tendo que pererecar a bola na área, né? E aí o Bahia não conseguiu fazer, né? Fez esse gol, mas foi assinalado pé alto. Mas, no meu ponto de vista, foi impedimento. Estava claro, o Tassiano estava na figura A para a figura B, né? Então ele, para dar a bicicleta, ele saiu do impedimento para poder receber a bola e dar uma bicicleta. Foi um belo gol, mas, de fato, o torcedor do Bahia vai ficar na bronca. Meu ponto de vista é que o Bahia mereceu ter perdido, até pela questão do empenho da defesa do River, mas aí depois o River respondeu. O River teve chance até de fazer o 2-0, né? Mas não conseguiu. Fumaça não conseguiu aprimorar ali, sua batida num contra-ataque fatal, que poderia ter sido fatal para o Bahia. O Bahia poderia ter perdido por 2-0. O Bahia se expôs, né? Porque tentou buscar o resultado, mas de fato segurou-se ali o 1-0 e ficou por isso aí. O Bahia conhece sua primeira derrota na Copa do Nordeste. Mas eu acho que o Bahia não tem que se preocupar tanto. Apesar de que só ganhou de 2-1 do Sport e agora perde de 1-0, tá com 0 de saldo. Um time desse do Bahia, um time desse, com grande elenco, tá com 0 de saldo na Copa do Nordeste. Isso é preocupante. A questão de saldo de gols é importantíssimo para a classificação, para ficar ali nas primeiras colocações. Mas o Bahia tem condições de reverter isso aí, sem sombra de dúvidas. É o melhor elenco que tem é o melhor elenco que tem na Copa do Nordeste. Eu estou pensando em Série A e Série B aqui. É mais à frente. Mas enfim, ficou por isso. O Bahia ali
tá ali, vou só falar, tá na terceira colocação, mas eu vou falar a vocês que tudo pode mudar no grupo B. O outro jogo que eu vi foi o jogo do Fortaleza, cara. O CRB e Fortaleza, e lá no Rei Pelé, todo mundo sabe que é difícil ganhar do CRB lá no Rei Pelé. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? O Jorginho, ex-meia do Sport, tinha uma mania aqui. E ele continua tendo essa mania. Ô Jorginho, para de ficar impedido, Jorginho. Ele tem uma mania de jogar na frente da linha da bola. Ele é um cara que... O que eu admiro do Jorginho é que ele é um falso 9. Ele não é um meia camisa 10 só não. Ele é um cara que flutua também dentro da área. Foi assim que ele fez gols aqui no Sport, ano passado. E aí o Jorginho foi assinalado impedimento e tal. Da mesma forma, né? É um cara que flutua bem, mas ele não se percebe às vezes impedido. Mas o time do CRB foi muito bem. E não é novidade dentro de casa. O time é muito bom. O time lá de Alagoas, né? Então, acredito eu que o Fortaleza enfrentou um adversário muito duro, né? Por mais que o Fortaleza seja um time que jogou final de Sul-Americana, um time que o Vojvoda tem nas mãos aí há muitos anos, com vários destaques, né? O Lucero, Pikachu, né? O Zé Wellison, jogaram até bem no jogo, mas eu acho que sobrou nas mãos do goleiro Matheus, né? O goleiro Matheus pegou tudo, e o Marinho também esbarrou no goleiro. Todo mundo hoje esbarrou, aliás, na rodada, né? Todo mundo do Fortaleza esbarrou na mão do goleiro do CRB. E ele foi, eu acho que, o cara que devia ganhar o maior bicho do jogo. Mas tem outro cara que, meu irmão, é faro de gol. Anselmo Ramon. Esse cara não cansa de fazer gol. Ele já está experiente, mas ele continua fazendo vários gols. E ele salvou a noite. O CRB também chegou muitas vezes. O goleiro, né, do Fortaleza trabalhou bem, né? Trabalhou bem. Mas no primeiro tempo eu acho que foi lá e cá. O CRB chegou com chutes de fora da área e tal. Mas o Fortaleza também respondeu, até porque tem um poder de elenco melhor do que o CRB. E, claro, notoriamente ia responder o time do CRB nos contra-ataques. Mas o CRB tem a torcida a seu favor, tem o clima, né? Tem também a mística do Rei Pelé. E isso ajudou também o goleiro a fazer um excelente jogo. Ajudou o CRB a, vamos dizer assim, iluminar o caminho para o Anselmo Ramon. E o CRB, com todos os méritos ali, conseguiu vencer a equipe do Fortaleza. O segundo tempo, o Fortaleza foi melhor. O primeiro tempo foi pau a pau, acho que o CRB merecia, mas também recebeu muitos contra-ataques, muitos ataques ali de resposta no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, notoriamente, o Vojvoda ia empurrar seu time para frente e começou o Kelvin, também jogador novo do Fortaleza, a tentar jogadas ali pelas pontas, mas aí no fim das contas o Matheus segurou ali a paçoca e conseguiu manter o 1-0 do CRB. Então, bela vitória do CRB, e o CRB é líder do Grupo A. Isso é um péssimo resultado para o Sport, inclusive, né? Mas o CRB conseguiu essa vitória importante em cima do Fortaleza. Outro jogo foi um jogo polêmico, hein? Ceará e Altos. O Altos estava vencendo até os 53, aliás, 54. Mas o juiz prometeu o jogo até os 53 e depois no fim do jogo fechou o tempo, galera. Fechou o tempo, confusão, porque o gol do Ceará foi 54 e tantos, 54 e 40. Já tinha passado 1 minuto e 40 do tempo de acréscimo que foi prometido. Então ficou na bronca aí o torcedor do Altos. O primeiro tempo, o Ceará começou, né, tendo chutes de fora da área, tentando ter a posse de bola ali, né, com o Eric Pulga chutando de fora da área, puxando para dentro, chutando. Mas aí o time do Ceará não teve aquela coisa chamada competência. Não teve também aquela coisa chamada empenho, né, pro ataque. Ficou na questão da incompetência ali nas finalizações. E aí não teve tantas, vamos dizer assim, tanta desenvoltura, tantas inspirações no jogo. O Altos
ele chegava nos contra-ataques, nitidamente, né? Apesar do que o Altos chutou logo também no início, né? Dando também respostas aos ataques do Ceará, mas também não tem grandes jogadores, vamos dizer assim, para dar uma resposta na altura que o Ceará deu. Porém, o time do Altos faz um belo gol, né? Um belo gol ali, uma bela jogada no meio da área do time do Ceará, da defesa ali, né? E aí o Altos fez 1-0. O Altos fez 1-0 e aí o Ceará começou a ir para a bafa. Tentar cruzamentos, escanteios, né? Muitas vezes o Ceará, vamos dizer assim, não teve tanta paciência, né? Em alguns momentos no segundo tempo, para tentar ser mais frio. E o jogo foi passando, chegando já perto do final. E aí teve a expulsão anteriormente do gol, teve a expulsão do jogador de ataque ali, do Altos. E isso, acredito eu, que foi uma das razões que o juiz esticou um pouco mais o jogo sem sinalizar. E aí ele já tinha dado o acréscimo. Quando saiu o gol, no segundo pau, meu amigo, aí fechou o tempo. Porque já era mais de 54 minutos, e aí a torcida do Altos ficou na bronca, os jogadores do Altos foram para cima, da arbitragem também, enfim, jogadores do Ceará se desentendendo ali com alguns jogadores do Altos, e ficou no 1-1. A torcida do Ceará explodiu no Castelão e conseguiu esse empate importante. O Ceará, que se não ganhasse, aliás, se não ganhasse esse ponto, né? Se não tivesse empatado o jogo, o Ceará ficaria com 3 pontinhos ali, no mesmo número de pontos do Sport e do River. Então, o ponto foi importante para o Ceará, mas eu acho que esse gol poderia não ter acontecido. Mas, enfim, deixa o teu comentário aí, torcida do Ceará, que eu sei que vem aqui e me acompanha, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o Ceará tem potencial para melhorar, mas ele precisa dar uma melhorada em alguns setores, né? Por exemplo, eu acho que Janderson está deixando um pouco a desejar, o Eric precisa acertar mais a barra ali, acertar mais nas finalizações. O time do Ceará também fez certo investimento, mas vamos ver se o Wagner Mancini vai dar conta do recado aí na temporada. E o último jogo que eu acompanhei foi o jogo do Vitória com o ABC. O Vitória está sofrendo um pouco aí, né, para progredir na temporada. Só lembrando, tá? Me lembrei agora, vou falar do jogo do Náutico também. Mas enfim, é o último jogo que eu vou falar do Náutico. Mas falando do Vitória aqui, o time do Vitória é aquilo, galera. Parece ser um replay do Vitória do ano passado, pelo menos no início da temporada ali, com a forma como o Vitória faz os gols e até no final da Série B. O Vitória faz muitos gols com bolas alçadas na área. Ou bolas alçadas no ataque. Tipo aquelas bolas pingadas para o atacante dominar dentro da área e bater. Bolas cruzadas, rasantes. E o Vitória fez 3 gols muito iguais. Foram 3 gols de bolas aéreas. Bolas lançadas e o último foi de bola cruzada ali, dentro da pequena área. Então, o Vitória fez o primeiro gol com o Osvaldo, né? Estilo matador, né? Matou a bola ali, recebeu a bola, matou. Já fez na saída do goleiro. Já soltou na saída do goleiro. Depois o Vitória fez o segundo, muito parecido também. E o terceiro foi um cruzamento. O Vitória fez 3, né? E aí deu uma relaxada notória, natural do jogo. E o ABC depois diminuiu. Eu acho que o Vitória mereceu a vitória, mereceu o triunfo, né? Por conta da questão de poder de ataque mesmo e também poder de elenco. Mais uma vez, o Vitória tem mais elenco, vai jogar a Série A. Tem mais elenco que o ABC, inclusive. Mas o alerta, né, do Vitória é engrenar uma sequência. Eu acho que o Vitória está pecando nisso, engrenar a sequência. O Sport, até, por exemplo, o Sport engrena a sequência, mas o futebol ele oscila. Já o Vitória, ele falta engrenar essa sequência aí. 3-1, vitória importante para o time lá da Bahia, né? Um time que está com 4 pontos no campeonato, na Série B, no seu grupo A. O último jogo é o do Náutico com o Maranhão. Surpreendente, por quê? Porque o Náutico ia jogar fora de casa, dentro de casa não estava tão fino da bola, não estava jogando tão bem, a torcida estava exigindo, né, um melhor futebol. Leandro Bassi e Raivan Negas não caiu nas graças do torcedor, mas foi dia de Paulo Sérgio ser o destaque da rodada, né?
o Paulo Sérgio conseguiu fazer 2 gols e ajudar o time do Náutico, né? Primeiro que ele sofreu o pênalti e fez o gol de pênalti no segundo gol, né? Primeiro gol, aquele gol de matador de novo, né? Camisa 9. O Náutico foi superior, principalmente no primeiro tempo, que o primeiro tempo o Náutico dominou e já fez o resultado, né? O Leandro Bárcia fez o terceiro gol, tá devendo aí pro torcedor do Náutico, e umas melhores atuações, as atuações de nível que fazia antes da cirurgia no Sport. Ele era um bom jogador antes da cirurgia. Depois da cirurgia, o Leandro Bárcia, ele baixou muito o futebol. E tá aí também com o futebol mais baixo no Náutico, mas fez o gol hoje. Tem, talvez aí se consagre aí pro restante da temporada do Timbu. E aí o time do Náutico fez o 3-0 cedo ali, primeiro tempo, e logo no segundo tempo deu uma caída de produção. E aí o Maranhão descontou numa jogada ali, né, despretensiosa. Eu acho que o Náutico precisa melhorar muito seu poder de defesa. Ele mostrou muitas fragilidades na temporada e nesse jogo também. A questão de defesa do Náutico ali precisa ser mais arrochada, né, mais firme. E infelizmente o time do Náutico ainda toma gols bestas, como foi esse aí, um gol de falta de atenção ali. Enfim, essa é a análise da segunda rodada da Copa do Nordeste. Passei bem definir muitos jogos aí. Vamos à classificação. O grupo A está em primeiro, o CRB, com 6 pontos. Botafogo, né, com o Pipico aí, fazendo a segunda vitória do Botafogo. 6 pontos, Botafogo. Terceiro, Vitória, com 4 pontos. Quarto, Ceará, com 4 pontos, aquele ponto importante que eu falei. Sport, com a reabilitação em cima do 13, 3 pontos. Está na 5ª colocação, fora da zona de classificação. O Sport precisa vencer o Itabaiana, hein, para poder chegar. Se vocês já pararem, o grupo do Sport já está se desenhando, os times disparando ali. O CRB e o Botafogo já começaram a dar uma desgarrada. O Vitória tem 4, o Ceará tem 4 e o Sport tem 3. Então o Sport precisa chegar a 6 pontos para poder entrar no bolo ali das equipes com 6. O River, que venceu o Bahia, chegou a 3 pontos, está na 6ª colocação. O Maranhão, que perdeu em casa, tem 1 pontinho, e o América, que perdeu 2, tem 0, é o lanterna. No grupo B, o Náutico é o líder. Vê como está embolado esse grupo B. Grupo B, o Náutico é o líder com 3. Em segundo, Fortaleza, do Vojvoda, com 3. Bahia, com 3, porque ganhou do Sport na primeira rodada. E o Itabaiana, que venceu, 3 pontos também. Olho nesse Itabaiana, hein? Gosta muito de jogar nos contra-ataques. O 13 tem 3 pontos também, perdeu para o Sport, mas ganhou a primeira rodada. Altos, 2 pontos, poderia ter saído com 3 pontos hoje, né? Estaria hoje com 4 pontos, né? Porque ele tinha 1, agora chegou a 2. ABC, 1 ponto. E o Juazeirense. Essa é a análise da magazine aqui do Janderfoot da Copa do Nordeste. Espero que vocês gostem do meu vídeo, já que o YouTube às vezes não recomenda. Deixa o like, hein? Deixa o like.